Quero dar boas-vindas, boa noite ao vice-prefeito de Porto Alegre, Ricardo Gomes. Seja bem-vindo aqui ao programa Oeste Sem Filtro. Boa noite, um prazer falar com vocês. Vocês não sabem a alegria e a honra que é para mim participar do Oeste Sem Filtro. Eu sou um fã do programa aqui e dos seus integrantes. Obrigada. Primeiro eu queria dar os parabéns aí pela fala muito corajosa e quero começar perguntando, aproveitando que o senhor é advogado, se for realmente comprovado que o presidente Lula teve conhecimento prévio das imagens aí do 8 de janeiro que nós comentamos aqui no programa, existe base jurídica, base legal para um pedido de impeachment do presidente? Olha, acho que a primeira pergunta que todos nós nos fizemos ao ver a determinação de 48 horas para que o ex-ministro Gonçalves Dias se explicasse é por que essas 48 horas começam agora. Quando foi que o Supremo Tribunal Federal teve acesso a esse vídeo? E quem colocou esse vídeo em sigilo colocou para quê? Para proteger o quê? Então, eu não tenho dúvidas de que a indagação de qual foi a motivação do sigilo desse vídeo, né, porque quando se dizia que, olha, vamos ver as imagens, muitos diziam, aposto que encontraremos alguém do governo ou alguém do PT lá dentro. Esses vídeos foram colocados em sigilo. E agora, para surpresa de todos, quem estava lá dentro era nada mais, nada menos do que o ministro do Gabinete de Segurança Institucional, que tem a competência legal de fazer a segurança pessoal do presidente da República. Então, é claro que se restar provado que não só o inquérito, como o Supremo, como a Presidência da República tiveram acesso a esse vídeo e o colocaram em sigilo para acobertar a presença do ministro, isso potencialmente seja, obviamente, um crime de obstrução da justiça, em tese, e que deve ser julgado como tal. E a pena, obviamente, além da pena criminal, a pena política, que é o impeachment, não tem dúvida nenhuma. Rodrigo Constantino. Ricardo Gomes, um prazer tê-lo aqui no programa, nos falamos recentemente. Pergunta, o ministro Alexandre de Moraes, recentemente, disse que o modus operandi dos golpistas do 8 de janeiro eram idênticos àqueles de um psicopata assassino de crianças, que pegou uma machadinha e tirou a vida de crianças. A pergunta que fica no ar para a nação é a seguinte, esse ministro que considera o modus operandi típico de um psicopata assassino de crianças que invadiu e depredou os estabelecimentos da República, como é que o ministro do Lula, tão próximo do próprio presidente, recebe assim esse tipo de psicopata, esse tipo de gente, e o máximo que vem é 48 horas para se explicar quando temos Anderson Torres preso. A pergunta, prefeito, o duplo padrão brasileiro já escancarou que estamos numa ditadura ou não? Primeiro, isso é uma vergonha. Até essa comparação ela serve para mostrar a excrescência da prisão dessas centenas de pessoas que foram presas no dia 8 de janeiro. Esse sujeito que invadiu, esse criminoso, esse assassino que invadiu uma escola com uma machadinha, ele tinha, abre aspas, passagens pela polícia, uma delas por esfaquear um cachorro, uma por porte de entorpecentes e a terceira por esfaquear o próprio padrasto. Isso é uma tentativa de homicídio. E o Brasil se tornou o país em que uma tentativa de homicídio é uma passagem na polícia. Esse sujeito estava livre, estava em liberdade. Agora, aquela senhora que aparece no vídeo com uma camiseta recortada ali e que não teve sequer acesso ao vídeo para fazer a sua defesa, está presa. Então, se o ministro de Lula estava dentro do palácio servindo copo d'água para essas pessoas que são terroristas, isso faz dele, no mínimo, acessório do crime de terrorismo. Então, a coerência da esquerda se perdeu completamente, mas esperar isso é esperar demais, né? Agora, o duplo padrão está demonstrado. Veja que, num caso como esse, à vista deste vídeo, o mínimo que se devia determinar era uma imediata busca e apreensão do telefone celular desse sujeito. Quem é que ordenou que o ministro estivesse dentro do Palácio do Planalto naquele momento, recebendo? Parece um aniversariante recebendo os amigos em casa. Então, quem é que ordenou? Que mensagens foram trocadas?
quem ele chamou para estar lá dentro. Se ele estava lá comandando uma operação, deveria estar com rádio, telefone na mão, dando ordens para a polícia, mas estava lá confraternizando, aparentemente, quase confraternizando. Então, o mínimo que deveria ocorrer é, claro, a sua prisão imediata e a busca e apreensão na sua casa para encontrar seus documentos, do seu aparelho telefônico. 48 horas é o seguinte: o senhor tem tempo aí para queimar todos os papéis, para apagar todas as mensagens, não comprometa mais ninguém. Daqui a 2 dias vem aqui, ensaie com o advogado a versão que o senhor vai dar. O governador do Distrito Federal passando num canetaço em menos de 24 horas. Quem faz a pergunta agora é a Fabi Barroso. Boa noite, Ricardo Gomes. Eu fico aqui pensando, a gente vai ter que fazer uma camiseta em tese, porque nós que somos do direito, tudo é em tese, porque na prática não está ocorrendo nada o que a gente aprendeu em anos e anos. E fico pensando a dificuldade que é ser professor universitário, advogado e político, né? Ainda desafiando aí, a gente sabe também que Alexandre de Moraes já tirou alguém do executivo, né, na canetada. Então o senhor, como vice-prefeito, tem que se cuidar mesmo. Mas a pergunta que eu queria fazer é o seguinte: o senhor acabou de tocar num ponto que eu acho muito importante, em relação aos possíveis documentos sobre os atos do 8 de janeiro. O ministro Anderson Torres está detido, a grande base é uma minuta, né, um papel, que não é uma minuta, a gente sabe que não é uma minuta, não tem assinatura. Me parece também que foi feito exame de DNA nos papéis e não foi encontrado nem digital do ministro no papel. Então a gente fica pensando que realmente está escancarado esse duplo padrão, porque na casa do ministro do GSI poderia ter uma minuta de fato até assinada, né, dizendo porque o presidente Lula foi viajar a Sorocaba e essa viagem nunca foi explicada. Eu sei que eu estou fazendo coisas aqui meio óbvias, mas o óbvio deixou de ser o óbvio no direito brasileiro. Então, a gente fica pensando nas possíveis soluções. E às vezes eu quebro a minha cabeça porque eu sei que parte é o legislativo que tem que fazer. Mas a gente vê que não foi nem oficiado para que se pare esse julgamento diante das provas e da quebra de cadeia de custódia. Então, aproveitando o seu know-how, como eu estou falando muito nisso, como professor universitário, aproveita e explique para as pessoas comuns o que é a cadeia de custódia, o que o Estado tem que fazer de provas em relação às imagens aí que nós vimos vazadas na CNN. Perfeito, Fabi. E primeiro eu te digo que pensei muito antes de fazer aquele pronunciamento no Fórum da Liberdade, justamente porque eu tenho responsabilidade aqui com a administração de Porto Alegre. Foi muito claro na abertura da minha fala que falava em nome próprio e não em nome da prefeitura ou da administração, porque estou disposto a enfrentar essa discussão pessoalmente, né? Acho que todos que estão aqui usam a sua liberdade de expressão com essa responsabilidade, sabendo, como o Rodrigo está vivendo uma perseguição, que nós vamos ter que enfrentar o que vier pela frente. A cadeia de custódia da prova, para que todos entendam, é o seguinte: esses vídeos existem, eles foram gravados e eles foram apresentados como prova. Eles estão em que servidor? Eles estão salvos onde? Eles foram manipulados, foram apagadas cenas, foi alterada a sequência lógica do vídeo para mudar o tempo em que as coisas parecem acontecer no vídeo. O Estado, que é o acusador, no direito penal, o Estado é o acusador, é que tem que garantir que esse vídeo está intocado. Isso é a custódia da prova, é quem cuida dessa prova. Agora, isso está completamente violado. Em primeiro lugar, uma coisa absurda, né? Dissesse bem, o óbvio tem que ser dito, é que os que são acusados de algum crime têm que ter acesso a esse vídeo para fazer a sua defesa. Senão não tem ampla defesa. Aquela senhora que aparece ali, ela está sendo acusada do quê? De dano, de terrorismo, de invasão, de quebrar o relógio. Se não tem acesso às imagens, vai fazer sua defesa como? Primeiro ponto. Segundo ponto, se alguém teve acesso a este vídeo para vazar parte dele, outras pessoas podem ter acesso a esse vídeo para deletar, para apagar partes dele. Esse vídeo ele vale como prova para acusar alguém? E as partes que estiverem faltando, será que elas não poderiam absolver alguém? Então, nesse caso, essa é uma prova corrompida, absolutamente corrompida.
Esse vídeo ele veio à tona por um acidente, porque parece que havia uma intenção de manter em sigilo para proteger quem? Essa é a pergunta. A quem interessava manter este vídeo em sigilo? E por que é que esta ordem de ouvir o ministro não foi expedida pela primeira pessoa que viu o vídeo? Ela foi expedida agora porque o vídeo veio à tona. Ou seja, o ministro só é investigado porque o vídeo vazou. Nem investigado será? Porque o vídeo vazou, porque a intenção daqueles que o ocultaram era evitar que isso acontecesse, é o que parece, em tese, né? E a gente fala em tese, porque o direito perdeu a certeza no Brasil e porque a gente sabe que qualquer ilação que se diga aqui, depois vem as ações como a que o senador Sérgio Moro está sofrendo aí, porque, imagina, fez uma brincadeira, então está sendo acusado de um crime contra a honra de um ministro supremo. E nós estamos conversando ao vivo com o Ricardo Gomes, ele que é vice-prefeito de Porto Alegre. E só quero acrescentar uma informação que acaba de chegar. O ministro Alexandre de Moraes decidiu manter a prisão do ex-secretário de Segurança Pública, Anderson Torres. A gente vai comentar mais sobre isso ao longo do programa. Até se o senhor quiser comentar essa informação que acaba de chegar, fica à vontade. Vou passar a palavra aqui para Augusto Nunes. Bom, surpreende 0 pessoas. Né? Ricardo Gomes, é uma honra conversar com você. Parabéns pela fala no Fórum da Liberdade. Eu também não abro mão da liberdade de expressão, né? Eu tenho esse direito. E eu pergunto o seguinte: o Supremo, como é que o Supremo pode dispensar-se da individualização da pena, de conduta, da individualização de conduta, julgar por lotes e condenar pessoas sem provas, como está fazendo agora, e ignorando ao mesmo tempo o surgimento de um documento da maior importância para o destino dessas pessoas, sem que a OAB se manifeste. O que está acontecendo com a Ordem dos Advogados do Brasil? Eu lamento muito a posição atual, o silêncio da Ordem dos Advogados do Brasil. Por muito menos que isso, a OAB defendeu já no passado autores de crimes vorazes aqui no Brasil. E me parece que a politização do Conselho Federal da OAB provocou a perda da função principal dessa, que foi uma instituição que defendeu a democracia brasileira, hoje diminuída, silenciada. A OAB não falar em nome dos advogados que não tiveram acesso aos autos em que os seus clientes são acusados. E os relatos disso são dezenas nesse inquérito das fake news. Ninguém teve acesso à íntegra dos autos do inquérito das fake news. Então, isso é uma excrescência. A única maneira que o Supremo tem de conduzir isto até o fim é rasgando a lei e rasgando a Constituição. Não existe maneira dentro da lei brasileira de manter estas pessoas presas sem a ampla defesa, sem o contraditório das provas, sem o devido processo legal, sem acesso a todas as imagens, sem o acesso aos autos, sem acusação individualizada. A única maneira de fazer isso, e é por isso que eu fiz a acusação no vídeo, que eu digo que o tempo do ativismo judicial passou no Brasil. Agora nós estamos vivendo um momento da ditadura do judiciário pura e simples, em que o poder judiciário se coloca acima da lei para fazer o que bem entender. No vídeo eu chamo Alexandre de Moraes de rei, Carmen Lúcia de rainha, porque essas são condutas que nós não tolerávamos, nós, humanidade, não tolerávamos nos reis absolutistas da Idade Média. Um rei absolutista na Idade Média tinha que seguir o devido processo legal, está lá a Carta Magna de 1215, 800 anos. E agora é a conduta que os nossos ministros, no momento, é da completa perda da constitucionalidade no Brasil. É um Estado judicial.
Eu queria aproveitar a sua presença aqui no S Sem Filtro. Eu comentei aqui que o ministro Alexandre de Moraes, então, decidiu manter a prisão de Anderson Torres. Gostaria de ouvi-lo a esse respeito, porque na decisão, o ministro Alexandre de Moraes disse, né, que, abre aspas, que depoimentos e testemunhos apontam indícios da participação do ex-ministro da Justiça em tentativas de dificultar a votação no segundo turno das eleições. Ele, então, justificou a manutenção da prisão de Anderson Torres. E aí pergunta ao senhor, cadê o princípio da isonomia? A gente está vendo aí imagens, né, provas da presença, né, do ex-chefe do GSI, Gonçalves Dias, nos atos de 8 de janeiro. E agora a gente vê aqui a manutenção da prisão de Anderson Torres por mais de 90 dias, já chegando a 100 dias de prisão. Primeiro, Anderson Torres foi preso no contexto do 8 de janeiro, não no contexto da eleição que ocorreu no ano passado ainda. A ordem de prisão não foi exarada em razão das eleições, ela foi exarada em razão dos atos de 8 de janeiro, assim como o afastamento do governador do Distrito Federal. Olha, o que diz a Constituição? Quem julga o afastamento de um governador de Estado é a Assembleia Legislativa, pelo processo de impeachment. Isso são cláusulas que estão na Constituição em razão da ditadura do regime militar, para evitar o afastamento político, a cassação pura e simples no canetaço de um governador de Estado. Agora, se nós não aceitávamos essa conduta de um general de plantão, por que aceitaríamos de um juiz de plantão, quando a Constituição diz que é a Assembleia que deve fazê-lo? Anderson Torres foi preso no contexto do 8 de janeiro. Parece que a causa da prisão ela vai se transformando para mantê-lo preso. A mesma coisa é o documento, a tal da minuta. A tal da minuta foi descoberta depois da ordem de prisão e da ordem de busca e apreensão ter sido emitida. Portanto, ela não pode ser causa da ordem, ela é consequência da ordem de busca e apreensão. Então, obviamente, e as imagens são claras, nós temos envolvimento direto de um ministro do governo, que é o chefe da guarda pretoriana, é o chefe da guarda que faz a segurança pessoal do presidente da República dentro do palácio, servindo copo d'água para as pessoas que lá estavam. Então, a isonomia acabou, está rasgada, né, e eu só posso esperar que o Congresso Nacional finalmente desperte para o que está acontecendo no Brasil depois dessa inação que tanto tempo está durando. Pessoal, aproveitando que você está aí assistindo a nossa programação, eu vou falar rapidinho dessa cápsula que vai te ajudar a resolver as famosas dores nas juntas, dor no corpo, artrite, artrose, reumatismo e fibromialgia. Ora Pronobis da Vitae Gold, não é isso, Renata? Isso mesmo, Silvio. Dor a gente não pode se acostumar. Sentiu dor, independente de idade, vai fazer um tratamento. O Ora Pronobis da Vitae Gold tem um diferencial, ele é super concentrado, vai direto no foco da sua dor e acaba com ela muito mais rapidamente. Ou seja, se você tá aí com esses sintomas de dor no corpo, já tá com dificuldade para fazer as tarefas básicas do dia a dia, ligue 0800 291 2200. E ele é um suplemento super completo, então além de ele ajudar você com as dores, ele tem mais vitamina C que a laranja, ele tem ferro, mais ferro do que uma beterraba e um espinafre, imagina só, e mais concentração de proteína do que você imagina. Agora, tem que aproveitar uma coisa, viu, Silvio? Só para quem ligar agora tem uma promoção especial. É mesmo? Ligou no nosso 0800 291 2200, você vai ter 70% de desconto no seu Ora Pronobis Vitae Gold concentrado. Comprou o Ora Pronobis? De presente você leva o colágeno tipo 2, que vai ser uma segunda ação para suas dores, suas articulações. Então aqui é um sucesso garantido contra a dor que você vem sentindo. 0800 291 2200, Ora Pronobis da Vitae Gold.